1 João, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esta palavra que João escreve nesta carta é ela direcionada aos cristãos, aos filhos de Deus, aos discípulos de Cristo. Esta mensagem João escreve para influenciar os cristãos a estarem se conduzindo como se conduziu o Senhor Jesus. A primeira parte do versículo diz: aquele que diz. Eu entendo com isto que a pessoa não é obrigada a dizer que está em Cristo ou que é discípula de Jesus. Mas se porventura ela fala que é discípula de Cristo, que está em Cristo, ela tem que provar que está em Cristo. A forma de provar que está em Cristo é fazendo o que a segunda parte do versículo diz. O que a segunda parte do versículo diz? Também deve andar como ele andou. Note, perceba que a pessoa não é obrigada a dizer que está em Cristo. Mas se por acaso falar que está em Cristo, ela terá de provar que está em Cristo. De que forma? Andando como Jesus andou. Eu entendo com isto que Jesus é o nosso exemplo. Não temos nós, discípulos de Cristo, um outro exemplo a seguir, se não for propriamente a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus, ele é exemplo, ele não é referência. Existe uma diferença enorme entre exemplo e referência, entre referência e exemplo. Referência é aquilo que pode ser imitado, copiado. Já o exemplo é aquilo que deve ser imitado, copiado. O sentido de pode ser é algo opcional, não é obrigatório. Mas o sentido de deve ser, o sentido é algo obrigatório, algo que deve ser, sem sombra de dúvida, prezado, valorizado, não tem outra opção. Assim é a pessoa do Senhor Jesus como exemplo. Jesus como exemplo, é ele que deve ser imitado, ou seja, é Jesus e pronto. Não temos outra alternativa. Embora que outras pessoas sirvam como referências, mas não são elas como o Senhor Jesus, o que? Exemplo. Disse Jesus em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 24 em diante, dizendo: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O versículo 25 na parte A diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, Jesus, sem sombra de dúvida, é o exemplo digno de ser imitado por cada discípulo seu, pois Jesus é ele o mestre de cada discípulo, de cada pessoa que é cristã. Assim sendo, que exemplos a pessoa de Jesus tem deixado para que os seus discípulos o imitem ou o copiem? É fácil. Se nós quisermos saber os exemplos que Jesus deixou para que os seus discípulos apliquem ou o imitem, se faz necessário nós, discípulos, tomarmos as Escrituras por base, pois se nós não tomarmos as Escrituras por base, como é que teremos noção de como a pessoa do Senhor Jesus se conduziu? Ou quais foram os exemplos que a pessoa do Senhor Jesus deixou para que os seus discípulos o copiassem, o imitassem? Se faz necessário nós tomarmos as Escrituras para que imitemos nós a pessoa do Senhor Jesus, o nosso exemplo. Aí eu te oriento, eu te aconselho a tomar as Escrituras por base.
especificamente os 4 primeiros livros do Novo Testamento, a saber, a segunda parte da Bíblia. E quais são os livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. São estes os 4 livros sagrados do Novo Testamento que abordam, que falam diretamente sobre a pessoa do Senhor Jesus, o seu ministério, a sua vida, a sua morte, os seus discursos, a sua palavra, a sua pregação. São estes os 4 livros específicos do Novo Testamento que falam, que abordam, que nos mostram a pessoa do Senhor Jesus e principalmente os exemplos que ele nos deixou, exemplos estes dignos de serem imitados por cada discípulo seu. Eu aconselho você, meu irmão, eu aconselho você, minha irmã, a observar com calma, com paciência, cada exemplo, cada frase, cada conduta, cada comportamento do Senhor Jesus e, assim sendo, extraia dos textos bíblicos, dos trechos bíblicos, os exemplos dignos de ser imitados por cada um de nós, exemplos estes deixados pelo Senhor Jesus, o nosso exemplo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. 1 João, capítulo de número 2, versículo